Olá pessoal, nós vamos dar início então a mais um módulo do nosso curso básico, no qual nós vamos trabalhar assento, posição e equilíbrio. A grande maioria dos alunos é muito focada em querer saber técnicas. E eu quero dizer para vocês que as coisas não são do ponto de vista da técnica. A forma da gente solicitar, da gente se relacionar com o cavalo quando está montado, elas fazem sentido na mente do animal se nós nos comunicarmos com ele na linguagem natural dele. Veja, é um garanhão, um reprodutor ativo, estou montado a pelo e sem nenhuma embocadura. Por que eu estou fazendo isso? Porque, igual acontece nos cursos presenciais, eu quero que os alunos conectem-se com o cavalo, sintam, montado a pelo, quando o cavalo se move, quais os músculos que ele está movimentando e quais os músculos do seu corpo que você usa para se manter em equilíbrio. Nesse módulo, nessa parte da aula, nós vamos falar de assento, posição e equilíbrio. Assento. É importante que a gente, quando sobe para trabalhar num cavalo, pare com aquela ideia, ele é ele, eu sou eu. Nós temos que produzir uma figura mental, uma imagem, de que eu e ele juntos formamos um terceiro ser, que é melhor do que os outros dois separadamente. E eu conecto a mente do cavalo, a atitude corporal dele, a partir de, através das minhas pernas, perceber a respiração do cavalo. E eu sincronizo a minha respiração, inspira profundo, expira longo. Eu sincronizo a minha respiração com a dele. Nós dois somos um. Percebam, tem muita gente que monta cavalo e não consegue que o cavalo fique parado embaixo dela. É importante sempre, do ponto de vista do horsemanship, a gente repetir. O cavalo espelha a energia de quem está em cima. Se você está tranquilo, calmo, sem dominância, sem adrenalina, você tem um cavalo cooperador, calmo e tranquilo. Se você chega acelerado naquela, vamos, o cavalo fala, não, talvez ainda não. Então, assento. Na minha mente, através da minha coluna vertebral, no final da coluna nós temos um osso que é chamado cóccix. Então na equitação eu coloco o meu cóccix na coluna do cavalo. Minha mente, minha coluna do cavalo, e através das minhas pernas eu me comunico com ele como se as minhas pernas fossem até o chão e ele passasse a ser um animal de 6 pernas, não de 4. Na equitação clássica, esse assento aqui, ó, essa postura que eu estou, eles chamam assento profundo. E faz sentido. Por quê? Porque a maior parte do trabalho montado, ele não se resolve aqui, como muita gente pensa. Eu controlo o cavalo pela rédea. Não. A rédea, com ferro na boca ou sem, é uma ferramenta de comunicação. Mas eu me movo e comando e conduzo o cavalo, trabalhando com ele, não contra ele, pelas minhas pernas. Então, falando de assento, assento profundo, tronco ereto, olho no horizonte, por cima da cabeça. Eu vejo muita gente montar a cavalo e ficar olhando aqui.
o que deixa o cavalo apreensivo, porque quem olha aqui é a onça quando ataca. Então levanta a alça de mira, olha para o horizonte, para onde você olhar, o cavalo vai. Segundo, toda a energia do seu corpo, parte interna da coxa, músculo adutor posterior, esse aqui, e panturrilha, que é a batata da perna. Então esses músculos eu aperto no corpo do cavalo o tempo todo. E a gente fala, põe perna, eu coloco a perna no cavalo. Da cintura para baixo, atividade, energia todo o tempo. O tronco fica reto, mas não rígido. É importante não ter nenhuma tensão nos ombros, nem nos braços. Andar a cavalo exige da gente o uso de quase todos os grupos musculares do nosso corpo. Essa bobagem que o pessoal fala brincando, ah, você monta a cavalo, quem trabalha é o cavalo. Não, você montado trabalha mais do que o cavalo, ou tanto quanto. Você apenas não está carregando peso, mas você usa tornozelo, panturrilha, adutor da coxa, todas as estruturas de tendões do quadril. Você usa os músculos da sua região lombar, do seu trapézio, os braços, o pescoço que sustenta a cabeça. A gente não pode montar cavalo com a cabeça assim, porque a cabeça tem peso. Se você não perceber bem o seu corpo, eu vou ficar de frente para vocês. A linha do seu ombro tem que ser reto, como se fosse um cabide. Eu não posso montar a cavalo assim. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu entorto as costas e entorto as costas do cavalo. Lembra, nós dois somos um. Então, falando de assento, você aqui traça uma linha imaginária. Sempre que montar, bico do pé levemente para cima, de trás do seu calcanhar uma linha imaginária, corta o seu quadril e vem na sua nuca. Por que isso é importante logo nessa aula, primeira vez que a gente está mostrando o trabalho montado para você? O cavalo sozinho, sem o cavaleiro em cima, tem o centro de gravidade dele aqui, o ponto de equilíbrio para ele não cair. Você imagina, corta o cavalo em 3 partes. Conjunto de frente, da ponta do nariz até aqui no codilho, o corpo e o posterior. Cada membro dianteiro, anterior, segura 30% do peso do cavalo. Cada posterior, 20%. Cavalo tem um centro de gravidade aqui, o meu centro de gravidade é aqui e o do conjunto é aqui. Então, sentando corretamente, corpo alinhado, tem essa linha dorsal, a crineira, ó. Vamos ficar de frente de novo. Observa, tem essa linha e olha ela aqui. Isto ligado à qualidade do assento é o seu equilíbrio. Veja, o cavalo só vai se mover quando eu solicitar. Isso é um cavalo bem feito. Você monta, o cavalo não tem que ficar sapateando, andando para trás, andando para frente. Parece que inquieto, querendo sair daquela situação. Normalmente isso acontece porque as pessoas montam, já fazem uma carga de pressão normalmente na boca do animal e colam as pernas. Então, se eu fizer isso com esse cavalo e puxar a rédea, ó, estou fazendo pressão. Olha o que acontece, ele anda para trás. Então, não é isso que eu quero. Por que que é importante estar aqui falando e o nosso amigo fantoche está participando da nossa aula com essa atitude de um cavalo professor, porque ele espera o tempo em que ele vai ter uma solicitação para então trabalhar. Então, a respeito de assento, o que é importante você guardar: assento profundo,
Cóccix com coluna, tronco ereto, foco no horizonte, bico do pé para cima, linha imaginária do seu calcanhar até a sua nuca. Está bem sentado, está equilibrado, além de bem sentado, tá posicionado, perdão. Agora nós vamos colocar o cavalo em movimento e vamos falar de equilíbrio. Então vamos, fantoche. Conforme o seu cavalo se movimenta, você vai percebendo, nessa musculatura do pescoço, ela é cruzada, ela se conecta com o braço aqui em cima, né, com o húmero, e você sente a energia do cavalo e sente os impulsos do músculo dele dentro da sua perna. É importante você praticar isso desde que sua respiração esteja compassada, seu foco no horizonte, ó. À medida em que você relaxa, o seu cavalo relaxa. O seu cavalo fica focado no ambiente. Ele não está preocupado com a energia de quem está em cima. Não está com as orelhas. Eu estou falando, ele ora põe as orelhas para trás, ora ele põe as orelhas para frente. Então, respira o tempo todo e vamos começar a falar de equilíbrio. Tem algumas formas da gente trabalhar equilíbrio. Uma delas é montado a pelo, coxa, panturrilha atuando. O quadril ele se move para que você acompanhe o movimento do cavalo. E muita gente confunde mexer o quadril com mexer o ombro. Não, ombro relaxa, deixa a energia fluir. Ok? Então eu vou colocar o cavalo a passo e vou dar um exemplo de como que você pode trabalhar o equilíbrio montado a pelo. Vamos, fantoche? Braços abertos na altura do ombro. Não estou muito preocupado com a direção nesse momento, mas percebam, o meu corpo não balança aqui em cima. Eu não estou quase caindo, estou com foco lá no horizonte. E assim nós vamos surfando, sentindo quando o cavalo se move, que músculos que ele trabalha, e você vai se equilibrando. Nas primeiras aulas de equitação, trabalhamos isso, assento, posição e equilíbrio.